Capítulo 223 Checkmate. Traduzido por Luiz Reiambo Arcos da versão em inglês hospedada em Bakatsuki. Primeira parte. Olá a todos. Este é Rudeus Greirate. Atualmente, estou cercado por esses caras, você sabe. Aqueles em armadura azul brilhante. 8 cavaleiros bloqueiam meu caminho. Acho que hoje tenho um momento para apresentá-los um por um. Cavalheiro número 1, Therese, bem na minha frente. Therese Latreia. Sim, minha tia, uma das muitas Latreia. Ao contrário de todos os cavaleiros do templo da facção expulsionista, ela tem um personagem ligeiramente diferente. Ela foi legal comigo, apesar de meus laços com raças de demônios. Para começar, demônios e humanos são realmente tão diferentes. Você costuma me mostrar um rosto tão amigável, que tipo de expressão você me mostra? Agora, seu rosto está escondido por um capacete, então não pude saber. Vamos prosseguir no sentido horário. E à direita de Therese está um homem usando um capacete de caveira de imitação. A extremidade voltada para o babador está rachada, o que parece familiar. Essa ferida parece familiar, não sei o nome, mas parece que se chama Skull Ash. Ele é um Skull Red, sem dúvida. Depois dele, um homem com uma das latas de lixo que você vê nos cantos de Miles em vez de um capacete. Das 7 pessoas aqui, apenas você escolheu usar uma capa vermelha. Miko gosta muito dessa capa, ela sempre limpa as mãos sujas nela. Acho que se chama caixa de poeira. E à sua direita, um homem usando um capacete leve com as palavras, durma em paz, gravadas nele. Ele provavelmente tem mais de 1,80 m de altura. Certa vez, via Miko montando em seus ombros para pegar uma fruta nas árvores do jardim. Seu nome era algo como Gravekeeper. Número 4. Ele está usando um capacete que lembra um broto de bambu na cabeça. Sua armadura não tem características distintas. Bem, vassoura, limpeza. Ah, talvez esse cara se chame varredor de lixo. MT 135 pesetas espanholas. Restam 3. Sinceramente, mal consigo falar sobre eles, não consigo me lembrar deles. Se não me engano, eles deveriam ter nomes como morte ou túmulo. Cada vez que a Miko manda chamar luz, eles esticam o peito e se enchem de orgulho. Eles têm codinomes que fazem minhas costas coçarem. Oh, é verdade. Black Coffin, Burial Garment, Cortage. Red. Algo assim. O nome da equipe, como foi? É hora de começar a Inquisição. Inquisidor-chefe da Defesa do Santo Sepulcro, Fortaleza de Anastasia Therese Latreia, em andamento. Ah, os 7 cavaleiros ao meu redor cravaram suas espadas no chão. Claro, claro, eles são chamados de Defesa do Santo Sepulcro, Fortaleza de Anastasia. Acho que Therese me contou sobre isso uma vez. O réu será então interrogado. Alguma objeção? Sem objeções. Sem objeções. Objeção. Pedido para prosseguir imediatamente com a execução. Sem objeções. Sem objeções. Sem objeções. Sem objeções. Objeção negada. Ah, Dusty-san parece deprimido. Mas é verdade, agir desde o início, após pular o julgamento com um sorriso e sem investigação prévia, não é correto. Ah, é minha vez. Rudeus Greirate, levante-se o acusado. Por favor, espere um minuto. Ainda não digere a situação. Alguém, me deu uma dica. É o que acontece. Para resgatar Zenith eu encontraria Therese, a capitã da guarda do Miko. MT 136 pesetas espanholas. Na sede, para preparar o terreno para futuras negociações, e acabou preso em uma barreira de nível real. De acordo com sua história,
aparentemente sou suspeito de ser um herege conspirando para sequestrar amigo. Oh, claro, obrigado, monólogo interno. Ok, sim, posso ter considerado sequestrar amigo uma ou duas vezes, mas pulei isso e vim pedir a ajuda de Therese nas negociações pela liberdade de Zenith. Em outras palavras, essa situação é algum tipo de bug. Há alguém espalhando boatos falsos. Não contei a muitas pessoas sobre minha ideia de sequestro. Aisha, Giso, Cliff e o Papa. O Papa parece o principal suspeito. Ou talvez Giso tenha sido capturado e largou tudo depois de ser torturado. Aisha está segura. O julgamento começou. Réu, você deve responder a todas as perguntas com honestidade. Aspas. Sim, eu não entendo a situação. Por enquanto, você deve esperar e ouvir. Se eu começar a agir com violência aqui, eles só vão me atacar de volta. Rudeus Greirati, você tem ou não distribuído livros proclamando que as raças demoníacas não são más, a fim de seduzir os corações dos crentes? Eles parecem estar me investigando. Bem, o Papa também sabe disso. Eu me pergunto se eles têm um banco de dados em algum lugar. Não, por favor, responda honestamente. Você está dizendo que nossa investigação está errada. Não estou distribuindo os livros de graça, estou ganhando dinheiro de maneira adequada. Isso não pode ser possível, não há um preço tão baixo. Bem, acho que é barato. Estou mais focado no volume do que nas margens de lucro. Therese, você deveria entender também. MT 137 pesetas espanholas. A defesa não tem permissão para falar a não ser quando é feita uma pergunta direta. Eu só quero que você ouça por um momento. Eu tenho um motivo para ajudar Ruigerde. Até você deveria saber disso, Therese, já falamos sobre isso no passado. Defesa, Rudeus Greirati, você adora a raça dos demônios e os reverencia como deuses. Aspas. Não adianta responder a esse tipo de pergunta. Não, eu não acredito em Deus. Surpreendente. O réu mentiu. É mentira. Mentiroso. Ele deve estar mentindo. É minha opinião que o defensor está mentindo. Isso é uma mentira. Segundo a maioria dos votos, conclui-se que é mentira. Ele conclui, por maioria de votos, quão democrático. É verdade, acho que a Inquisição é esse tipo de coisa. Esta é a última pergunta. Defesa, Rudeus Greirati. Você planejou sequestrar o mico, o símbolo da religião de Miles. Não, eu poderia ter dito isso como uma piada na melhor das hipóteses, mas nunca atingiu o nível de criar um plano. Bem, com isso dito, certamente não era uma piada. Mas isso não significa que eu tenha feito preparativos. Leve isso com humor, foi uma piada. Mentira. O acusado está mentindo. É mentira. MT 138 pesetas espanholas. Mentira. É uma mentira. É minha opinião que o defensor está mentindo. É mentira. Correto. Bem, esse é um resultado interessante. Mas, absolutamente, não consigo rir do meu próprio questionamento. Não há como determinar se alguém está mentindo, mas rir dessa charada não ajudará. No entanto, esta foi a última pergunta. Segundo a maioria, conclui-se que é mentira. Com as palavras solenes de Therese, os 7 cavaleiros ergueram suas espadas. Uau! Isso é intimidante. Se eu não tivesse vigiado seu temperamento no último mês, talvez eles tivessem me assustado. Como resultado do julgamento, o acusado, Rudeus Greirati, é reconhecido como herege. Sem objeções. Sem objeções. Sem objeções. Objeção.
Este julgamento é desnecessário. Recomendo mandar o réu para casa para cuidar de sua colheita de arroz. Aspas. Sem objeções. Sem objeções. Sem objeções. Sem objeções. Quando me opus, eles olharam para mim por um momento. Desculpe, foi a vez do lixo-san. O interrogatório acabou. Para o crime de tentativa a de sequestro, a pena é a pena capital. O que? É algo como a pena de morte. MT 139 pesetas espanholas. Eu não esperava uma resposta, mas decidi perguntar de qualquer maneira. Não, sua vida não será tirada. Suas mãos serão cortadas para evitar o uso de magia. Então seus braços serão selados dentro de uma barreira e encerrados no chão. Eu tenho uma resposta. Bem, esta não é uma situação para perder tempo. O que devo fazer? Ponto de interrogação. Seu objetivo é me confinar. Tenho muitas oportunidades de atacar depois. No entanto, eles planejam me selar. Eles planejam cortar minhas mãos e me colocar em uma barreira. Acima de tudo, eles planejam envolver minhas mãos na terra. Se for esse o caso, não poderei usar magia ou esgrima. Acho que isso significa estar selado. Se você fizer isso, não poderei tocar nos seios das minhas esposas. Eu teria que usar as mãos artificiais novamente. A mão protética de Zarif não tem um mau senso de toque, mas não sei se é muito bom para a pessoa que está sendo massageada. Afinal, uma mão humana deve ser quente e macia, e não há calor em uma mão protética. Therese-san, você gosta de aleijar as pessoas como hobby. Não, é um bom hobby não matar pessoas. Eu sinto que dei uma olhada em sua verdadeira natureza. Eu me pergunto se ela realmente pensa assim. As mãos são usadas para matar se eles tiverem liberdade. Embora seja o contrário. Eu preciso de mãos para o amor, não para a guerra. Mas se eu abraçar minha esposa sem as mãos, eu não pareceria estúpido. Por exemplo, abraçar minha esposa, agradavelmente, você sabe. Depois de dizer algo tão embaraçoso para ela 2 vezes, ela finalmente entendeu e mostrou minha língua. Por quê? Mesmo se você me pegar fazendo coisas xxx, não é como se eu precisasse da sua aprovação. Bem, nesse caso, acho que vocês não vão apenas me deixar escapar. MT 140 pesetas espanholas. É correto. Este julgamento foi uma névoa, você está falando sério. É correto. Se eles ligassem para Miku-sama, eu poderia provar minha inocência. A propósito, Miku-sama não deveria estar neste julgamento. Um grupo de 7 cavaleiros do templo tem autoridade mais do que suficiente para julgar um mero herege. Em outras palavras, eles não planejam ligar para Miku-sama. Está certo. Não consegui ver a expressão de Therese sob o capacete, mas sua voz tremia, só um pouco. Vocês têm sido gentis comigo até agora, isso foi um ato para me atrair aqui agora. Não, nós, mesmo Miku-sama, aceitamos você. Esta é a sua traição, Rudeus-kun. Esta não é minha traição, eu acreditei em você, Therese, e tentei me dar bem com Miku-sama que é importante para você. Sem resposta. Ela deve ter me ouvido. É uma pena. É realmente uma pena. Desta vez, eu realmente tentei me dar bem com os 2 lados. Tentei me conter, negar minha raiva, ia tentar resgatar Zenith pacificamente. Therese, o que será da minha mãe? Eu vou assumir a responsabilidade de persuadir Claire. Mas neste ponto, é irrelevante. Fumo. A julgar pela resposta dela, não parece que Therese seja a principal culpada. MT 141 pesetas espanholas.
Eu certamente não sou um crente de Miles, apesar de ter feito uma conexão com o Papa. Mas você entendeu isso desde o início, não é? Então por quê? Você não fez perguntas suficientes. Minha pergunta foi cortada com uma voz fria. Não há sinal de resposta. Embora eu ache que isso nunca foi dar e receber, em primeiro lugar. Então, deixe-me fazer uma última pergunta. Esta informação foi dada a você por uma revelação divina em um sonho. Não. Esta informação é de uma fonte confiável. Não acreditamos nas palavras de uma fonte não confiável, mesmo que o Deus do sonho se chamasse Miles. No momento em que eu disse isso, os cavaleiros ao redor começaram a gritar protestos. Miles não é um oráculo. Isso é, porque Miles é Deus. Mesmo que houvesse uma revelação divina, tal coisa não seria revelada a cavaleiros de baixa patente como nós. Apenas Miku-sama poderia ser digna de receber tal revelação. Certo? Miles-sama nem mesmo chama a Miku. Miles é Deus. Aqueles que duvidam de Deus são o diabo. Então, cercada por essas vozes, Therese disse com orgulho: sim, é verdade. Bendito, todos. Rudeus-kun, nossa fé é absoluta. Aspas. Estou aliviado em ouvir isso. Por enquanto, estou cercado de fãs, mas não parece haver um apóstolo Hitogami entre eles. Todos aqui parecem ser crentes devotos de Miles. É evidência suficiente para ouvi-los. Aspas. MT 142 pesetas espanholas. Tirei minhas mãos das bolsas do meu hobby. O som reverberou no ar frio. Minha mão esquerda está equipada para lidar com esse tipo de situação. Absorção. Eu ativei a pedra de absorção mágica em minha palma. A barreira aos meus pés desapareceu sem um som. Os cavaleiros do templo arregalaram os olhos. Bem, então devemos começar a luta. Segunda parte. Todos, espalhem suas mãos. Ao comando de Therese, os cavaleiros do templo saltaram para trás. Aproximei-me dos que tentavam se distanciar e comecei a gerar balas de pedra com as duas mãos. Velocidade e resistência, mais ou menos. Apenas ao ponto de matá-los se ele os atingisse nos pontos vitais. Fire, você vai primeiro, Dustbox. Médio. Adeus. As duas balas de pedra que disparem em Dust foram repelidas pelos cavaleiros ao seu lado. Em suas mãos estava algo como escudos translúcidos, barreiras mágicas de classificação elementar. Escudo mágico. É realmente uma classificação elemental. Fui interrompido por um encantamento de Renki elemental. Poeira, sepultura, skull, flanco esquerdo. Lixo, caixão, enterro, vá para a esquerda. Cortage e eu agiremos como uma unidade móvel. 3 pessoas de cada lado dispararam magia em uníssono. Fogo, água e terra. 3 atributos diferentes, não nessa ordem. Absorção. Enquanto dissolvia a magia com minha manopla, atirei balas de pedra para contra-atacar, mas elas foram repelidas. Esses caras com a barreira mágica parecem estar se defendendo por trás. MT 143 pesetas espanholas. Com sua bênção, a pequena brasa se transforma em uma chama afiada. Torre de fogo. Abaixe sua majestosa espada de gelo e ataque. E Sickle. Ao mesmo tempo, eles lançaram magia do outro lado. Fogo e água. Não. Os terceiros estão com as mãos no chão. Uma lança de terra. Absorção. Dissolve o fogo e a água simultaneamente, ao mesmo tempo que contra-ataque a lança da terra, criando um pântano para dissolvê-la. Opa! Fui muito lento. Não posso disparar um contra-ataque. Mas minhas pernas ainda funcionam. Eu imediatamente recuei para evitar a magia que voava em minha direção do outro lado.
Apenas um feitiço. Apenas um feitiço de fogo. Parecia uma bola de fogo normal. Só uma. Existem 3 inimigos desse lado. Por que não 3? Não tenho tempo para pensar nisso. Apontem minhas mãos para ambos os flancos, o esquerdo e o direito. Canhão de pedra. Desde que me distanciei voltando, vi bem. A formação dos cavaleiros templários tem 3 pessoas de cada lado. Entre eles, 2 pessoas têm escudos translúcidos e saltam para se defender das balas de pedra. Bem jogado. Embora eu tenha aumentado a velocidade e a massa das balas de pedra em comparação com antes, elas foram facilmente rejeitadas. Esse estilo me parece familiar. O deus do estilo do canal. Entendo, então ele pode até ser usado em conjunto com barreiras mágicas. É assombroso. Espíritos da terra, respondam ao meu chamado e subam aos céus. Lança de pedra. Magníficos espíritos da água, apelo ao imperador do trovão. Abaixe sua majestosa espada de gelo e ataque. E Sickle. Naquele momento, 2 cavaleiros sem escudos dispararam seus feitiços. Naturalmente eu os dissolvi. Então, o que fazer agora? O inimigo tem MT 144 pesetas espanholas. Separados em um flanco esquerdo e um flanco direito com 3 pessoas em cada. Entre essas 3 pessoas, 2 usam barreiras para refletir minha magia. Como só estou atirando 2 tiros de cada vez, a estratégia de 2 barreiras tem servido para eles. A terceira pessoa contra-ataca disparando um encantamento. Então, o flanco que não atacou momentaneamente abaixa seus escudos e, quando estou indefeso, eles disparam 3 feitiços. Conseguiram atirar com 3 atributos diferentes porque não deixam 2 na defesa. Eu imagino que eles estejam com um pouco de falta de informações sobre mim, já que eles não sabem que minha pedra de absorção mágica pode negar toda a magia simultaneamente. No início, eles só foram capazes de usar magia para me atacar de lado, provavelmente a distância. A esta distância, deve ser capaz de quebrar o núcleo de sua formação, deve ser possível lançar um ataque enquanto eles estão conjurando, eles devem estar particularmente vulneráveis. Enquanto seus escudos estão abaixados. Mas, não será útil até quebrar sua formação. Isso pode não ser uma boa ideia. Bem, vamos ver se você gosta disso. Bola de fogo. Enquanto gritava deliberadamente em voz alta, comecei a reunir mana para o feitiço. Suficiente para gerar uma bola de fogo com cerca de 2 metros de diâmetro. Ele tem o tamanho e o calor de uma magia de classificação avançada, mas em comparação com as balas de pedra, é lento. Gentilmente, joguei como uma bola de neve, visando ambos os flancos. Médio. 2 cavaleiros estavam na frente com barreiras para bloquear. Mas, a barreira mágica tem uma fraqueza. Rama. Aspas. Ponto de exclamação. Ponto de interrogação. Aspas. Eu dissolvi as barreiras com rama. As barreiras que protegiam o flanco esquerdo caíram simultaneamente. Barreiras mágicas, como a maioria dos feitiços, continuam a consumir mana enquanto são usadas. É o mesmo para barreiras de classificação elementar. Em outras palavras, MT 145 pesetas espanholas. Mesmo que eles não sejam encantadores, posso negá-los com rama. O flanco direito ainda estará protegido, mas esta é a derrota deles. Aspas. Ponto de exclamação. Aspas. No momento em que pensei isso, algo veio voando em minha direção por trás. Enquanto eu observava, levantei minha mão direita para me defender. Com um alto gatilho, algo se quebrou em pedaços e se estilhaçou. Uma pedra marrom, voando em direção ao meu rosto, foi reduzida a
Escombros. Recebi um pouco do impacto em volta do meu cotovelo. Foi uma bala de pedra, é a primeira vez que meus oponentes usam esse encantamento. Rudeus pode usar magia com as duas mãos. Duas pessoas na defesa, se vier um ataque, troque, não há espaço para erro. Therese e outra pessoa entraram sorrateiramente por trás e agora tenho que me defender. Também por trás. Aspas. Antes que eu percebesse, ele estava cercado. Estou começando a cair, isso foi estranho. Não, eu me pergunto que tipo de contramedidas eles têm para o combate corpo a corpo. Os cavaleiros, que receberam a bola de fogo anteriormente, estão vivos e bem, com exceção de um pouco de fumaça saindo de suas armaduras. Rudeus Kun. Nós somos os mais fortes na Ordem do Templo. Você não tem chance de vitória. A sério, nos últimos 10 dias estivemos pesquisando seu estilo de luta. Graças à sua fama, fomos capazes de preparar contramedidas. Fumo. Então, por que eles não usaram suas espadas? Eu só uso magia. Não, em sua situação atual, eles podem não ser capazes de escapar da minha magia em combate. Próximo. Claro, ainda tenho alguns truques na manga. Eles podem ser avisados sobre isso e evitar o combate corpo a corpo por precaução. Dada a minha situação atual, sua estratégia pode ser considerada eficaz, mas se isso se transformar em uma batalha de atrito, então terei a melhor mão. Eles devem ter mais contramedidas. Então, é hora de eu dar meu próximo passo. MT 146 pesetas espanholas. Rudeus Kun, por favor se renda. Você pode ter sido capaz de usar suas ferramentas mágicas para escapar de nossa barreira, mas esta é sua derrota, renda-se. Rou. A entrada do jardim está bloqueada por uma barreira mágica. Nenhuma ajuda virá. É verdade, se você disser assim, então é perfeito. Eles devem ter preparado essa estratégia para me capturar com cuidado. Não posso vencer com táticas mal elaboradas. Eu tenho que ser duro. Eu poderia experimentar para romper, mas se eu perder, seria desastroso. Aspas. Quagmire. É hora de levar a sério. Terceira parte. POV. Therese. Ao mesmo tempo que Rudel soltou aquele murmúrio, meus pés afundaram na lama. Também recebemos informações sobre esse tipo de magia. É o mesmo que o pseudônimo de Rudeus Greirat, Quagmire. Normalmente, esta magia produziria apenas uma poça aos pés do seu oponente, mas, como esperado, este é um feitiço enorme. Este enorme jardim foi completamente transformado em um pântano lamacento. As amadas árvores Saraku e Belta de Miku-sama começaram a ranger e afundar na lama. Mas você não pode nos impedir com algo assim. O lixo já começou a atrair isso. Névoa densa. No instante seguinte, fomos engolidos por uma névoa branca e áspera. Isso é mal. Fique alerta. Vamos contra-atacar o Quagmire primeiro, não nos ataquem acidentalmente. No nevoeiro. MT 147 pesetas espanholas. No momento seguinte, um brilho roxo irrompeu do solo. É muito rápido, em um instante eu ouvi um quitil agudo e o som de uma explosão. Não entre em pânico. Nossa armadura é resistente à eletricidade. Certifique-se de que ela não escape. Vá. Ok, ecoou na névoa. Tudo bem. De acordo com nossas informações, Rudeus é fraco no combate corpo a corpo. Todos os membros da defesa do Santo Sepulcro são espadachins de nível avançado ou superior, e capazes de todos os ataques de nível avançado e barreiras mágicas. Mesmo separadamente somos fortes, somos bem versados no combate um contra um, a luta ainda está do nosso lado. Embora eu esteja apenas na classificação média no estilo Deus.
do rio, Cortage está perto da classificação sagrada. Mesmo se Rudeus tiver poder igual ao de um mago imperial, não será possível para ele romper nossas defesas. Não cometemos erros em nossa estratégia. Estamos lutando contra o atoleiro. Areias movediças. Assim que Cortage terminou seu encantamento, a voz de Thresh foi ouvida. O pântano a nossos pés rapidamente se transformou em areia e movemos nossos pés livremente. Desculpe, Rudeus com pântano pode ser combatido com areia movediça de magia avançada, mas isso não é algo que a Universidade Mágica tenha pensado. A pesquisa para contramedidas mágicas combinadas ainda está em sua infância. Eu me pergunto se esta é a primeira vez que seu atoleiro foi combatido. Não sei o que você estava planejando, mas isso é checkmate. Claro, eu não acho que você estava conspirando para sequestrar Miku-sama. Miku-sama realmente valoriza sua amizade e você estava sinceramente preocupado com Zenith e pediu minha ajuda. Eu entendo que era tudo o que você queria. Mas, isso não pode ser evitado, uma vez que são instruções diretas do cardeal. Independentemente da autenticidade das informações, devemos seguir nossas ordens. Apenas Dusty está realmente zangado, porque ele honestamente ama Miku-sama. MT 148 pesetas espanholas. No final, não tiraremos sua vida, dou minha palavra. Ser rotulado pelo cardeal como herege e simplesmente ser privado de suas mãos é um julgamento incrivelmente brando. Portanto, não estamos nem usando espadas venenosas. Está tudo bem, Rudeus Kun. Embora ainda seja jovem, você não tem uma boa esposa. Com Eris ao seu lado, você poderá sobreviver mesmo sem suas mãos. Mais ainda, você está até subordinado ao Deus Dragão. Eu ouvi sobre isso quando era criança. A tribo do dragão tem poderes misteriosos, talvez possa até quebrar nosso selo. Você poderia viver o resto de sua vida em um lugar onde nossos olhos não possam alcançá-lo. E quanto ao Zenith, vou lidar com isso de alguma forma. Mas mesmo se eu te disser que resistência à névoa densa, a voz de Cortage me trouxe de volta dos meus pensamentos. Ao mesmo tempo, de repente tive uma sensação de desconforto. Algo estava estranho. O que é? Nada aconteceu. Isso é, depois de criar a densa névoa, Rudeus não se moveu um centímetro. Você vai tentar escapar, ou ele vai continuar a lutar. Porém, mesmo que eu não consiga ver a mais de 1 metro de distância, devo ser capaz de ouvir. Após o ataque elétrico inicial, não havia nada. Ele já escapou. Um atoleiro, seguido por uma névoa densa e uma eletricidade. Certamente impediu nosso avanço. Ele usou tantos tipos diferentes de magia, mas já é demais. Canhão de vento. O vento dissipou a névoa em um instante. Aspas. Ei, MT 149 pesetas espanholas. Eu mal pude acreditar em meus olhos. Depois que a névoa se dissipou, Rudeus se foi. Tudo o que restou foi um pergaminho rasgado e esfarrapado. E uma enorme pedra. Uma estátua. Uma armadura. Invocando magia. Murmurei essas palavras para mim mesmo. Então, no momento seguinte, a armadura gigantesca começou a se mover. Isso era enorme, além da imaginação. E estava se movendo a uma velocidade tremenda. Quarta parte POV, Rudeus. Ele pode estar em desvantagem, mas é hora de tirar os brinquedos das crianças grandes. A névoa se dissipou rapidamente. Esses caras estão pasmos, eles não estavam prontos para isso. Ao abrir meu olho de premonição,
confirmei as posições dos caras com barreiras. 1 tiro. 2 tiros, 3 tiros. Penetrei facilmente em suas defesas. Então eu os esmaguei com um escudo MKI. Claro, eu segurei. Eu acabei de nocauteá-los. Eles provavelmente não estão mortos. Ao mesmo tempo, derrubei 3 outros com o Gatling. Balance meu braço esquerdo em um arco aberto. Houve um zumbido alto quando meu Gatling cuspiu uma torrente de balas de pedra. Os 3 se quebraram como madeira seca quando minhas balas de pedra esmagaram suas canelas. Tive o cuidado de não arrancar suas pernas. Eu também evitei seus pontos vitais. Eles não deveriam estar mortos, apenas atordoados. Mas, por precaução, acabei com cada um deles com um tiro na cabeça para ter certeza de que estavam fora do jogo. Restam 2. Dei um passo para trás antes de me virar, como Orsted me ensinou. Se um inimigo atacar por trás, você terá que usar um movimento rápido de pés para evitá-lo. Não senti um ataque vindo, mas era apenas para garantir. MT 150 pesetas espanholas. Quando me virei, Therese estava na minha frente. Seus olhos bem abertos e seu queixo caído, olhando para mim. O que estava ao lado dela começou a desembainhar a espada para defendê-la, mas era tarde demais. Você é muito lento. Se eu fosse Eris, teria dado a ele 10 cortes antes que ele desembainhasse sua espada. Com o MKI, posso lidar facilmente com esse nível de velocidade. Esses caras não podem se comparar ao meu treinamento. Antes que ele pudesse desembainhar sua espada, eu o esmaguei com meu punho. Ele voou para longe, antes que pudesse fazer qualquer som e se chocou contra a parede da sede em estado de torpor. Therese ainda estava parada ali congelada com uma expressão de choque. Ela tinha um rosto como se ela não tivesse ideia do que estava acontecendo. O quê? Eu dei a ela um mínimo de consideração e a nocauteei com uma bala de pedra em vez de meu punho. Feito. Afinal, o MKI só pode ser descrito como inspirador. Eu fui capaz de acabar com todos os meus oponentes antes que eles tivessem uma única chance de atacar e destruir todas as suas defesas. Será que estou sendo imaturo? Therese e os outros cavaleiros do templo estavam espalhados no chão ao meu redor. Ninguém morreu. Pelo menos até encontrar um dos apóstolos de Hitogami. Gostaria de evitar matar o máximo possível. Essa é minha regra. Eu fui capaz de enfrentar isso desta vez. Tio, me sinto melhor. Na verdade, talvez porque eu tenha muita frustração reprimida, isso foi terrivelmente revigorante. Afinal, não adianta você não ir à festa de vez em quando, pelo menos de acordo com Eris. Não, isso seria muito violento. No entanto, o que devo fazer agora? Afinal, os cavaleiros do templo, sem dúvida, se tornarão meus inimigos. Para começar, quem era o traidor? Os únicos que sabiam da minha ideia de sequestro eram eu, Aisha, Gizo, também Cliff e o Papa. E a garota da casa de Cliff. MT 151 pesetas espanholas.